Fala pessoal, esse vídeo aqui é para responder uma pergunta: por que a igreja é tão hostil aos jovens? Eu vou tentar considerar os dois lados e espero que você acompanhe essa discussão depois da vinheta. Se você não conhece o canal Todavia, esse é um canal que é feito para falar de teologia e da mensagem adventista no mundo contemporâneo. Você pode acompanhar as nossas playlists e também dê uma olhada nos últimos vídeos do canal, porque tem muita coisa interessante. Então já deixa o seu like, não se esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp e claro, se você já conhece o nosso material ou também se gostar desse vídeo, você pode se inscrever e acionar a opção de todas as notificações. Em primeiro lugar, por que a igreja é tão hostil aos jovens? A gente tem que questionar até que ponto ela é hostil no sentido de ser contrária, de não favorecer ou até mesmo de criar situações, programas e ambientes que não acolhem o jovem. Na minha visão, isso até certo ponto é uma percepção particular. Isso depende muito do contexto. É bem verdade que há igrejas que são extremamente acolhedoras aos jovens, que têm programas sólidos e que podem favorecer o desenvolvimento de adolescentes e de jovens adultos. A própria igreja tem iniciativas como o Ministério da Criança, o Ministério do Adolescente, clubes de aventureiros, desbravadores, Ministério Jovem, cultos JA e programações diversificadas para atender esse público. Alguns não estão plenamente satisfeitos com essas iniciativas e gostariam que os cultos mudassem. Gostariam que a linguagem usada pela igreja fosse mais apropriada para esse público jovem. Aí nós temos que nos perguntar, mas será que a igreja deve focar em um público apenas? Se você vai ao Novo Testamento, você percebe que igreja é justamente um ajuntamento de várias pessoas, de etnias diversificadas, de culturas, de estratos sociais diferentes e também de faixas etárias completamente distintas. Então na igreja se espera que convivam crianças, adultos, jovens, pessoas de mais idades. A igreja é para todos. Jamais a igreja local deveria privilegiar apenas uma faixa etária em detrimento de outra. E o que dizer de congregações que são feitas apenas para jovens? Esse seria o ideal? Pensando naquilo que a Bíblia fala sobre a igreja, não. Porque essa troca de pessoas diferentes é necessária para o crescimento espiritual, que une homens e mulheres, estrangeiros e pessoas próprias daquele país, ricos e pobres, é justamente a sua experiência comum em Cristo. E essa convivência entre pessoas que são diferentes em outros aspectos é muito enriquecedora. Então, excetuando algumas iniciativas que são próprias para cada faixa etária, em geral, não é saudável pensar uma congregação que seja intencionalmente construída apenas para uma faixa etária, ou apenas para um nicho social, ou apenas para um determinado tipo de pessoa. Se a gente faz isso, a gente está segregando, e a igreja é para congregar. Congregar é o contrário de segregar. O que também dá a ideia de que a igreja seja contrária aos jovens é porque, em grande parte, os adventistas não adotam programas e estratégias que outras igrejas usam para atrair os jovens, como músicas, um estilo de adoração que é mais contemporâneo. Eu estou falando que não adota, mas de uma forma geral, especialmente aqui no contexto de América do Sul, porque em outros países isso se torna mais comum. E também em algumas regiões do Brasil, especialmente em grandes centros, essas iniciativas são utilizadas. Mas toda vez que elas são utilizadas, se percebe um dano, e às vezes quase irreversível, à identidade do remanescente. Músicas cristãs genéricas não ajudam os jovens. Pregações superficiais tampouco. O que eles necessitam é o conhecimento bíblico e o conteúdo da verdade presente, adaptado de uma forma que possa ser assimilado. Especialmente os jovens devem ser mobilizados para a missão. Evidentemente, precisam ser treinados para isso, para que a missão não seja apenas participação em ações sociais ou algo pontual feito em um período do ano. Não há nada errado com a missão Caleb, por exemplo, onde se dedica às férias para o Senhor, ou em projetos como Um Ano em Missão. Pelo contrário, essas iniciativas elas servem para que, ao participar de um período de missão, isso cresça no jovem aquele senso de participar na missão durante o ano inteiro e pelo resto da sua vida. Então a Igreja Adventista ama e acolhe os jovens. O que ela não faz é particularizar o seu culto e a sua abordagem para esse grupo, especialmente utilizando estratégias mundanas e seculares. E você, o que você pensa disso?
Você acredita que a Igreja Adventista deveria mudar, ter uma abertura maior, ser diferente ao tratar com jovens? Ou você acha que nós devemos, inclusive, voltar aos princípios, utilizar música, estilos de culto e estratégias que sejam mais coerentes com aquilo que a Bíblia diz e também o Espírito de profecia? Eu quero ouvir você, não se esqueça de deixar aqui o seu like e eu espero você para um próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço, Deus abençoe você. To my sight, bright scenes of joy.